Olá, meus anjos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Caso você seja novo por aqui, prazer, o meu nome é Kaylee. Espero que vocês estejam todos aproveitando a sua estadia por aqui, por esse cantinho. Eu queria aproveitar que nós estamos nos aproximando agora do final de junho, no final do primeiro semestre, para poder fazer uma pequena retrospectiva sobre tudo que eu tenho consumido desde janeiro até aqui, quanto à literatura, audiovisual, e fazer uma pequena lista com os meus favoritos para poder compartilhar com vocês, pra gente trocar uma ideia, caso você tenha consumido as mesmas coisas que eu, ou até mesmo para servir como recomendação e indicação. E eu espero muito que vocês gostem. Eu separei esse vídeo em algumas categorias e eu vou começar primeiramente por música. Esse ano eu tenho ouvido bastante música folk. Eu acho que se eu fosse um gênero musical, eu seria o folk, definitivamente. E é um gênero que eu ouço já há muitos anos. Tenho algumas preferências dentro do mesmo, mas um artista que tem se destacado pra mim ultimamente, que eu tenho ouvido bastante, é o Gregory Alan Isakov. Não sei se eu pronunciei o sobrenome dele certo, mas é um dos artistas folk que eu mais tenho ouvido recentemente. Os álbuns que eu mais tenho ouvido do Gregory são The Weatherman e This Empty Northern Hemisphere. Ele lançou um álbum no ano passado que eu também tenho ouvido, mas esses dois anteriores são um pouco mais antigos e tem algo sobre a música folk ali no meio dos anos, sim, 2010 mais ou menos, que coça uma parte muito específica do meu cérebro. Tanto que os outros artistas que eu tenho ouvido já há alguns anos, todos têm muitas músicas produzidas durante essa época, como Angus and Julia, Daughter, The Civil Wars, também são duplas musicais e bandas que têm um som um tanto parecido e que eu gosto bastante. Então, está aí a minha recomendação para vocês, Gregory Alan Isakov. E todos os outros que eu acabei de mencionar também, se você não conhece, por favor, ouça, eu tenho certeza que você vai gostar. Indo para algo um pouco mais recente, e que eu tenho ouvido sem parar e que não poderia faltar nesse vídeo, é a nossa querida Billie Eilish com Hit Me Hard and Soft. Eu tenho ouvido esse álbum da primeira música até a última, da última até a primeira, no loop. No loop, principalmente quando eu tô na academia. Eu sou fã da Billie Eilish já tem alguns anos, desde o lançamento do primeiro EP dela, Don't Smile at Me. Eu tenho acompanhado a carreira dela e eu ouso dizer que Hit Me Hard and Soft, até o momento, é realmente o meu álbum favorito dela. E, assim, estou obcecada. Acho que a música que eu mais tenho ouvido do álbum definitivamente é Chihiro, número 1. Algo nessa música, assim, eu não sei, eu tenho vontade de correr, de pular, de me jogar, de gritar, de chorar, tudo ao mesmo tempo. E outra música desse álbum que eu gosto bastante é Bittersweet. Seguindo em frente, nós temos Raveena. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas eu acredito que seja porque tem 2 As. Mas eu descobri as músicas da Raveena através de uma playlist que uma amiga minha fez pra mim. E assim que eu ouvi, eu fiquei completamente obcecada. Eu simplesmente adorei o som dela. Agora, no início de junho, dia 14 de junho, ela lançou um álbum chamado Where the Butterflies Go in the Rain. E a Raveena, ela é uma artista que ela tem uma pegada bem R&B, mas ela mistura um pouco com pop também e com instrumentais tradicionais da música indiana, o que acaba ficando algo bem autêntico da artista em si. Se você é uma pessoa que curte R&B, soul, eu super recomendo dar uma chance pra Raveena, que, enfim, é uma artista em ascensão, não é uma artista muito grande, com muitos streams, e quem sabe ela será a próxima sensação. Eu não quero me estender muito, porque quando se trata de música, eu acabo passando horas falando sobre a mesma coisa e eu ainda quero falar sobre livros, filmes. Então eu vou fazer uma pequena menção honorária aqui também ao novo álbum da Aurora, que foi lançado recentemente também, que é chamado What Happened to the Heart. A Aurora é uma artista que simplesmente nunca erra, nunca falha. E ela tem uma sonoridade muito própria nas músicas dela também, com uma influência meio céltica, assim, bem interessante. Então, What Happened to the Heart da Aurora também é um que eu tenho ouvido bastante, tenho gostado muito, mas mais recentemente, né, já que o lançamento aconteceu há pouco tempo atrás. E mais uma indicação também, como nenhuma experiência é completamente 100% individual, e todos nós, ao menos no meu ciclo social, todos nós estamos obcecados com essa pessoa, é a Chappell Roan, com o seu álbum The Rise and Fall of the Midwest Princess, mas uma artista que eu tenho ouvido bastante também recentemente. Novamente, esse ano não tem sido os melhores para mim quanto à leitura, ao menos no quesito de quantidade, porque
Falando sobre qualidade, eu acredito que eu tenho acertado bem com os livros que eu tenho lido esse ano. Eu até agora não li um livro que eu desgostei ou que eu achei meio meh. Eu acho que isso acaba sendo algo um tanto positivo, ao menos pra mim. Um dos livros que eu favoritei esse ano e que eu já falei sobre aqui no canal, no vídeo em que eu fiz o tour pela bolsa e falei sobre minhas leituras recentes, é Coisas que Eu Não Quero Saber, da Deborah Levy. Esse é um livro que apareceu bastante pra mim no TikTok, mais especificamente no BookTok gringo, nesses últimos meses, e eu decidi comprar pra ver sobre o que era e compreender, assim, esse pequeno hype, não um hype muito grande, mas, enfim, um pequeno hype que estava tendo. E eu acabei me apaixonando. Eu acabei me apaixonando pela escrita da autora e pela história da autora também, porque esse daqui é um livro autobiográfico e ele é uma resposta ao ensaio Por que Eu Escrevo, do George Orwell. Então a autora, ela meio que traça a sua jornada com a escrita durante a sua vida, desde a sua infância até o seu momento atual em que ela estava escrevendo esse livro. Eu achei essa leitura extremamente valiosa, eu gostei muito do estilo de escrita da autora e, pessoalmente, eu gosto muito de ler livros sobre escritores falando sobre o ato de escrever, escritores falando sobre a escrita, sobre os seus processos. Eu tenho uma grande lista de livros dentro desse tema, os quais eu ainda pretendo ler esse ano mesmo. E assim que eu conseguir comprá-los e lê-los, vocês podem ter certeza que eu vou trazer um vídeo aqui no canal falando sobre esse tema e recomendando livros dentro desse tema também. Próximo nós temos Peitos e Ovos, da Mieko Kawakami, que já apareceu aqui no canal no início do ano também. Quem me acompanha há algum tempo sabe que essa daqui foi uma leitura um tanto arrastada pra mim, e eu não sei porquê, não sei se isso faz sentido, mas pra mim esse é aquele tipo de livro que parece que nada acontece, mas tudo acontece ao mesmo tempo. Eu não sei se isso é algo que existe só na minha cabeça ou se vocês conseguem se identificar com essa sensação. Esse é um livro muito focado no desenvolvimento e na história da personagem principal, que é a Natsu. Na primeira parte do livro, ela é uma jovem de 20 e poucos anos, aspirante a escritora. Então, a gente acompanha um pouco dos seus desafios, assim como sua história pessoal, questões familiares. A gente acompanha um pouco também sobre a história da sua avó, história de vida da sua mãe, da sua irmã mais velha, Makiko, e da sua sobrinha, Midoriko, também. Por conta disso, esse livro possui um foco muito grande em narrativas femininas e histórias de mulheres. A autora acaba abordando diversos temas de questões sociais. A gente vê muito sobre maternidade, sobre família, sobre pressões estéticas e todos os outros tipos de opressões que mulheres acabam passando na sociedade em que vivemos, mais especificamente no Japão, porque, enfim, a escritora é japonesa e o livro se passa no Japão. Esse acabou sendo um livro que me impressionou bastante durante a história e, por esse motivo, ele se tornou um favorito do ano também. Próximo favorito e indicação que eu tenho aqui pra vocês é Solitária, da Eliana Alves Cruz. Esse é um livro bem curtinho, que começou a ficar bem popular no final do ano passado. Então, quando eu fui pra Bienal, eu decidi comprá-lo e levá-lo pra casa comigo, porque eu tava vendo muitas resenhas extremamente positivas sobre esse livro. Quando eu falo pra vocês que quando eu abri esse livro, eu não consegui mais fechá-lo, não consegui largá-lo, eu realmente só parava pra ler pra poder beber água e ir no banheiro, porque até comendo eu ficava com esse livro ao meu lado, lendo. Foi uma leitura super rapidinha e extremamente impactante. Em Solitária, nós acompanhamos a história da Eunice e sua filha Mabel. Eunice trabalha como empregada doméstica na casa de um casal de elite e durante o tempo em que ela trabalha na casa desse casal, ela acaba sendo testemunha-chave para um crime que ocorre dentro do apartamento dos seus patrões. Esse livro, ele utiliza dessa dinâmica para poder fazer um reconto de casos que a gente já viu no jornal que já aconteceram na vida real aqui no Brasil e também para abordar diversas pautas sociais como questões raciais, questões de classe. Então, por mais que esse tenha sido um livro que eu li um tanto rápido, que eu li em apenas uma sentada, eu acabei levando um tanto tempo para conseguir digerir essa história, porque foi uma que ficou comigo no meu coração e na minha cabeça por um bom tempo após a leitura. Então, se você ainda não leu Solitária, eu super indico esse livro. E por último, uma leitura um tanto mais recente, mas que também se tornou uma favorita por aqui, foi Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Infelizmente eu não tenho esse livro em cópia física. Muitos dos meus amigos na Bookread estavam lendo esse livro por volta de 2, 3 anos atrás. Eu cheguei um pouco atrasada,
mas cheguei. É isso que importa. E eu finalmente consegui entender todas as resenhas que eu havia lido sobre e o porquê que todo mundo estava lendo na época, porque realmente é um livro sensacional, que é considerado um marco na carreira da Virginia Woolf, de fato. Esse livro, ele nasce a partir de um convite que fizeram a Virginia para ela fazer uma palestra dentro do tema Mulheres e Ficção. Ela acaba tratando muito sobre as disparidades entre homens e mulheres dentro desse mundo literário, mais especificamente dentro do mundo da escrita. Pessoalmente, eu não sou uma pessoa que tem o costume de fazer muitas anotações durante as minhas leituras, inclusive esse é um hábito que eu quero mudar, porque eu tenho compreendido aos poucos o benefício de, enfim, fazer essas marcações e fazer essas anotações sobre leituras, mas mesmo não sendo o tipo de pessoa o qual meu primeiro instinto é pegar um marcador e, tipo, marcar frases e passagens, eu marquei tanta coisa, mas tanta coisa. Desse livro aqui no Kindle, que inclusive agora eu vou ter que ficar com esse livro guardado aqui até eu conseguir a cópia física para eu poder passar essas marcações pro livro físico também. Indo agora para filmes, até o momento esse ano eu assisti 28 filmes, o que é bem pouco, ao menos comparado com a quantidade que eu consumi no ano passado e no ano anterior. Mas desses 28 filmes eu separei 4 para falar sobre. O primeiro deles sendo o filme Tar, que foi lançado no início do ano passado, em 2023. E Tar se tornou um favorito não necessariamente pelo enredo, não necessariamente pela produção do filme, mas quase que exclusivamente pela performance da Cate Blanchett, que faz a personagem principal do filme Tar, que é a Lydia Tarr. Lydia Tarr é uma personagem que possui uma carreira de muito sucesso no âmbito musical. Ela é uma maestrina, compositora, e ela se torna a primeira diretora feminina musical na Filarmônica de Berlim. Eu fiquei extremamente impressionada com o comprometimento da Cate Blanchett em interpretar a Lydia Tarr, e ela fez isso de uma forma fenomenal, porque tem algo, um magnetismo sobre a Lyria, em que, ao mesmo tempo que tudo que ela faz parece ser meticulosamente calculado, vem de uma forma natural. Isso é muito doideira. Tipo assim, eu realmente não sei como atores conseguem fazer isso. E, para muito além disso, a gente tem a Cate Blanchett falando em alemão no filme, tocando piano, o que é algo que ela já sabia fazer, mas mesmo assim, tocando piano. E ela ainda foi além de aprender regência para poder gravar as cenas em que ela está ali, né, como maestra, como regente da orquestra. Então, absolutamente tudo que ela faz enquanto ela está liderando e guiando a orquestra é, tipo assim, 100% é aquilo. Tipo assim, não tem absolutamente nada de errado. Os próximos 2 filmes que eu favoritei esse ano são filmes da antiga Hollywood. O primeiro sendo um clássico, chamado Assim Estava Escrito. No filme Assim Estava Escrito, nós acompanhamos a ascensão e a queda na carreira de um produtor de cinema fictício chamado Jonathan Shields, através do relato de 3 pessoas que trabalharam com ele no passado, sendo um diretor, uma atriz e um roteirista. No momento atual da história, a gente presencia o Jonathan tendo essa queda na carreira dele, então, como forma de tentar elevar o seu status, ele acaba convidando essas 3 pessoas que já trabalhou com ele anteriormente e que se tornaram grandes sucessos no mundo do cinema para participarem do seu novo projeto. Contudo, essas 3 pessoas, novamente, um diretor, uma atriz e um roteirista, são pessoas que, no início das suas carreiras e no prime do Jonathan Shields, sofreram na mão do mesmo. E é através do relato desses 3 personagens que nós temos a construção da história em si, da narrativa do filme, da história do Jonathan Shields. E, enfim, é um filme super leve, super gostoso de assistir, super engraçado também. Segundo filme da Old Hollywood que eu assisti foi Cantando na Chuva, mas um grande clássico que eu ainda não tinha assistido. Durante a história, nós temos 2 grandes nomes fictícios do cinema mudo, que é o Don e a Lina, e no momento do filme a gente acompanha essa transição do cinema mudo para o cinema falado, para o cinema com sons. Então a gente vai assistindo aí todas as dificuldades em que esses grandes nomes da indústria do cinema mudo tiveram para se adaptar a esse novo modelo que estava surgindo. Acho que esse pode ser considerado o meu favorito do ano até o momento. Vamos para o último favorito do primeiro semestre do ano, que foi
A Sociedade dos Poetas Mortos. Mais um filme que eu demorei muito para assistir, mas que inevitavelmente me apaixonei. Acho que não tem como uma pessoa assistir esse filme e não gostar. Eu chorei igual um neném. E pra mim foi um filme que me deixou um tanto reflexiva, porque ele trata sobre duas coisas as quais eu quero e estou trabalhando em inserir na minha vida como carreira, como trabalho, que é a escrita e dar aula. Então, esse filme acabou me pegando de uma forma um tanto pessoal e eu gostei bastante e fiquei ainda mais com vontade de ler o livro. Enfim, eu espero conseguir comprá-lo e lê-lo muito em breve, porque eu gostei bastante de verdade. Bem, chegamos ao final do vídeo. No quesito de mídias, arte e entretenimento que eu tenho consumido desde o início do ano, esses têm sido os meus favoritos até o momento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham conseguido pegar alguma indicação também. Caso você tenha consumido algumas das obras que eu mencionei anteriormente, deixe suas impressões nos comentários que eu adoraria saber suas opiniões quanto às mesmas. E eu adoraria saber quais foram os seus favoritos até esse momento do ano também. Quem sabe eu não consigo pegar uma boa recomendação através das suas indicações, então sinta-se livre para deixar nos comentários. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado esse vídeo e eu verei vocês na semana que vem. Um beijo e até a próxima!